Olá, seja bem-vindo ao O Eleitor, Política é Hype, um podcast sobre política, um podcast sobre Brasil. Não adianta fugir da pauta política, não é questão de lado, é questão de liberdade. Eu sou o Leonardo Tamburuz e esse podcast é um oferecimento da rede Papum de podcasts. Então curta, se inscreva, compartilha e siga. Estamos no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, @Papum Podcast. Uma bela sexta-feira, meu querido Diego Polo. Fala, Léo. Bom dia. Bom dia para você aí que está escutando a gente de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, no banheiro, enquanto... Eu gosto de escutar podcast. Enquanto tomo vendo as banho. notícias, se atualizando. Enquanto banha? Toda vez, cara. Podcast eu boto ali onde fica o shampoo, eu boto o celular ali e fico escutando. E aí, Vitão? Boa sexta-feira. Obrigado, Léo. Estamos aqui tomando um cafezinho da Radice e... Léo acertou. Acertou, Tô né? aprendendo a fazer, E começamos uma dieta aí, cara, que é o que amigos fazem, né? Leonardo só pode tomar café, basicamente. Não tem nenhum pão de queijo aqui hoje. Isso não é recomendação de dieta pra vocês também, tá? Mas vamos lá. Eu notei mesmo que ele tem pão de queijo. Pelo menos não tá queimado, né? Ainda bem que não tava filmando o outro. Aproveitando, agradecimentos a Radiz Café, cafés especiais. Nada como ouvir um podcast tomando um café de qualidade especial do sul de Minas Gerais. Para saber mais, @Radiz Café no Instagram. Diegão, eu sei que eu não quero dar um spoiler aqui da pauta, mas é que eu nem sei se era o primeiro, é só para dar um gostinho e de repente aí a gente já dá esse parecer do Felipe Neto New York Times. Esse é o assunto pra mim hoje. Mas se você for falar outro, não tem problema. Eu vou falar desse assunto, mas ele tá no ponto 2, tá? A gente vai falar ele na segunda parte, pode ser? Só deixa aqui minha indignação do acesso. 30 milhões de seguidores não fazem com a vida de uma pessoa ela conseguir chegar lá no New York Times, que também pra mim tanto faz o New York Times, que não é um jornal que eu curto, mas a gente tem que falar que parabéns, Felipe Neto, você conseguiu ter esse alcance. Ele é muito esforçado. Ele faz bem o que ele faz, isso você não pode negar. Então ele é campeão em falar asneiras, assim. Ele faz isso muito bem. Parabéns. Tem método. E eu vou apontar aqui uma inconsistência gravíssima no vídeo dele. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu peguei os assuntos por ordem cronológica da semana. Boa. Então eu coloquei esse do Felipe Neto no segundo ponto. Olha, acabei de receber aqui, ó. Marcelo Freixo acabou de twittar. Vocês acham que eu não sigo o Marcelo Freixo pra saber as bobeiras que ele fala? Ô, Diego, falar nisso, fala do Twitter aí, do eleitor, que nós estamos começando, aí, né? Gente, eu tô me esforçando ali pra alimentar o Twitter do O Eleitor Podcast. Então, se você tem Twitter e quer saber das informações, o que acontece na hora, a gente tá colocando lá, colocando uma opinião, deixando ali algumas informações sobre fatos políticos relevantes da semana. Então siga lá o Eleitor Podcast. Fechou? Vamos começar? Vamos começar. Pessoal, essa semana a gente teve aí uma declaração controversa, mais uma, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que, se você não sabe, ele está passando férias em Portugal, né? Então aquele cara que prega o isolamento social, tá dando um fala rolê. que você não pode sair de casa, ele tá dando um rolê lá em Portugal, que na realidade eu acho que é a primeira casa dele, não vou nem considerar assim. Não sofreu nenhum corte nos recebimentos. Foi lá bonitinho, tá lá fazendo lives da sua residência em Portugal, e numa dessas lives o ministro Gilmar Mendes, ele soltou uma declaração aí bem controversa que causou um reboliço aí na imprensa, nos apoiadores do governo, e por incrível que pareça, somente ontem a gente foi ter aí a entrada do presidente Bolsonaro nessa história toda. Olha só, a gente vai até comentar sobre esse fato aí, porque que o Bolsonaro demorou tanto para entrar na briga, né? Lá na Constituição Federal, no artigo 2º da Constituição Federal, a gente tem o seguinte, meus amigos, Artigo 2º fala o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A gente não tá vendo essa independência e harmonia do Brasil, né? Pelo visto, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, eles mais tretam, mais brigam, mais discutem
do que de fato... Mais fazem teatro, né? São independentes e harmônicos. Ontem eu ouvi uma declaração lá do novo debatedor do Caio Coppola, acho que é o quarto, né? Só nocaute, não tem bola, né? Ele falou um negócio legal, cara, que os poderes são como se fossem 3 irmãos em casa, né? Nossa, boa. Como que funciona? Boa analogia. Não sei se você aí em casa que tá escutando a gente aí tem irmão, mas o negócio é pesado, né? Quando você tem irmão, existem muitas brigas. E é mais ou menos assim que tá funcionando no Brasil. A gente tava vendo um clima mais amistoso, né? Confesso que de umas 2 semanas, 3 semanas pra cá, os poderes estavam se entendendo, o Bolsonaro ficou um pouco mais quietinho, ele se isolou lá no palácio. Ficou dodói, né? Ele também. Isso, tá lá tranquilo. Os ministros do Supremo pararam de dar declarações polêmicas. Os presidentes da Câmara e Senado também. Tava um negócio assim, tranquilo, águas calmas. Até que essa live do Gilmar Mendes rompeu com a calmaria. E aí eu vou ler para vocês aqui a declaração do Gilmar Mendes, exatamente o que ele falou, entre aspas, tá? Para que a gente comece a embasar o nosso podcast aqui. Eu não consigo dar aquela entonação do Gilmar Mendes, então eu vou ler com a minha voz mesmo, tá? Tenta, Diego, pô. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, eu não sou bom imitador. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter tática, pode ter estratégia em relação a isso, mas é impossível. Não é aceitável que se tenha esse vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. Isso é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. Eis que entra a parte polêmica. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a este genocídio. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto. Fecha aspas. Gilmar Mendes. E um ministro do Supremo Tribunal Federal, integrante do Poder Judiciário, dando uma declaração... Uma rata, hein? Assim, uma declaração extremamente política, né? E eu quero chamar a atenção aqui de você, ouvinte, que ele fala o seguinte: o Exército está se associando a este genocídio. Então ele colocou o Exército como cúmplice, concorda? Só que ele não falou quem que é o autor do crime. E deixou implícito que é o governo federal. Sim. Então ele deixou ali implícito que o governo, né, o Executivo Federal, ele é genocida, né? Bolsonaro é genocida. E o Exército está se associando a esse genocídio. Você sabe, Léo, que tem uma lei que foi promulgada lá em 1956 e ela fala sobre... Essa lei é só sobre o genocídio, para você ver o quão grave é esse crime, o quão sério é essa palavra, né, dentro do nosso contexto de democracia, dentro de tudo que a gente vive. Então existe uma lei que disciplina somente... A lei fala somente sobre esse crime. E é um problema você citar, usar isso numa citação. Eu acho assim, a gente tá vendo, sério. Tá sendo muito comum hoje, as pessoas, elas citam termos como genocida, nazista, fascista. Esses termos, eles são muitas vezes citados aí por pessoas que não conhecem o nazismo, o fascismo, não sabem o que é genocídio, até mesmo integrantes da imprensa. Mas um ministro do Supremo Tribunal Federal ele tem a obrigação de saber o que isso significa. Não, e ele sabe, ele tem bagagem. E querer dizer que ele utilizou isso como uma hipérbole ou como algo para trazer essa denotação de que muitas pessoas estão morrendo, eu acho um pouco temerário. E aí a gente vai destrinchar essa questão aqui com vocês durante esse podcast. O que a lei fala lá no artigo 1º? O crime de genocida, o genocida, ele tem a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Ele tem a intenção de destruir grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Esse é o conceito de genocídio para a lei brasileira, tá? E foi dentro desse contexto que o Bolsonaro acusou o governo federal e o Exército de estar se associando. O Gilmar, né? O Gilmar Mendes. O Gilmar. Falei quem? Você falou Bolsonaro. O Bolsonaro, o Gilmar Mendes. O Bolsonaro, vamos jogar aqui, né? O Bolsonaro é o genocida, né? Como se isso fosse o Bolsonaro, que as mídias estão falando e agora o Gilmar tá... Endossou deu uma
uma indireta, né? Isso, deu uma indireta bem direta, né? E aí isso trouxe... Desculpa, cara. Levantou... Os caras acham que o Bolsonaro é um genocida, que tem intenção de destruir Eles não acham isso. Eles querem que você... Não. Eles querem que você pense isso. Sim. Não é que eles acham. Eles sabem que não é. Entendeu? Então, assim... Não, desculpa, eu acho uma piada isso. Tem até um estudo, eu vou até dar... Ô, Vitão, você... só um parênteses que eu não sou bolsonarista não, cara. Eu só acho isso... Tem um estudo feito pela FGV, uma universidade americana, que responsabiliza Bolsonaro pela morte de 10% das vítimas do Covid-19. Cara, isso é loucura. O que você acha isso daí? Não tem sentido, cara. É da FGV com quem? Então, é uma universidade americana, cara. Eu não sei. Coloca aí FGV, 10 mil mortes, Bolsonaro, que deve... 10% Bolsonaro deve achar. Fato é, gente, vamos ser aqui, vamos colocar um pouco os pingos nos is. O Ministério da Saúde, ele tem um ministro? Tem um ministro lá, o General Pazuello, ele está ocupando interinamente o cargo de ministro da Saúde. O General Pazuello, ele é um militar da ativa. E aí é importante a gente deixar claro aqui que o Exército, as Forças Armadas, elas são uma instituição do Estado, não do governo. E por isso que está se suscitando aí tanto essa questão que o Gilmar Mendes levantou, alguns setores da imprensa, inclusive alguns militares, é importante a gente falar isso, eles estão questionando a utilização de membros que estão na ativa para ocupar cargos no governo. Então a gente tem alguns militares no governo, mas todos já não estão mais na ativa. O General Pazuello está. E aí é como se tivesse uma intervenção das Forças Armadas dentro de um órgão do governo, que é o Ministério da Saúde. Mas o Exército está tendo essa percepção? É isso que eles estão... Alguns integrantes do Exército estão tendo essa percepção e o ministro Gilmar Mendes deixou claro aqui que esse é o entendimento dele. É fato que eu acho que o General Pazuello ele não vai durar muito tempo lá no cargo de ministro da Saúde. O General Pazuello é conhecido pela sua excelência em gestão, né? Ele conseguiu e consegue ter esse domínio de gestão. Ele colocou alguns militares ali que compondo o Ministério da Saúde, que também tem essa competência aí de gerir. E a gente tem que entender que numa pandemia, gestão é muito importante, né? O encaminhamento de EPIs para os estados é muito sério, assim, logística, como vai funcionar tudo isso, ainda mais num país de território continental. Só que isso não está agradando muito o Exército, não está agradando alguns setores do governo, inclusive, a imprensa, do Poder Judiciário, do Legislativo, e eu acho que o Pazuello não vai ficar muito tempo aí. O Bolsonaro ainda não teve cacife de assumir... Eu acho que ele está há muito tempo já, né? E o Bolsonaro não teve cacife ainda para assumir um ministro que, de fato, corrobora aquilo que ele endossa. Sim. Que, no caso, seria talvez o Osmar Terra, aí, que é o cara que tem falado mais... tem um discurso mais congruente com o que o Bolsonaro fala. Então, assim, eu não acho que o Bolsonaro tem feito uma gestão boa nessa condução aí da pandemia do Covid-19. Eu acho que ele tem feito muitas questões que são passíveis de crítica, muitas mesmo. A gente pode que fazem a gente perder tempo também. A gente pode até conversar sobre isso depois, mas eu não acho que o Bolsonaro pode ser acusado de um crime tão grave como esse de genocídio, tá? O Ministério da Defesa se levantou contra essa afirmação, né? Olha só, gente, até agora a gente não teve a participação do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou caladinho, né? O Bolsonaro foi acusado de genocídio. O Ministério da Defesa e os 3 comandantes das Forças Armadas, eles emitiram uma nota, né? Sobre essa fala do ministro Gilmar Mendes. Eu vou ler aqui para vocês o que o ministro da Defesa falou nessa nota, tá? Deixa eu achar aqui. Comentários dessa natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia. E aí, nessa nota, o Azevedo Silva, que é o ministro da Defesa, ele fala o seguinte: genocídio é definido por lei como a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso,
trata-se de um crime gravíssimo tanto no âmbito nacional como na justiça internacional, o que naturalmente é de pleno conhecimento de um jurista, o que corrobora aí o que a gente falou anteriormente, tá? Então, o ministro da Defesa se levantou, os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica também se levantaram contra essa declaração do Gilmar Mendes. Inclusive, o Ministério da Defesa fez uma representação perante a Procuradoria-Geral da República, que é quem é competente para eventualmente denunciar o ministro do Supremo Tribunal Federal, para poder averiguar essa fala do ministro Gilmar Mendes. E aí, eles fizeram isso com base em dispositivos legais. A gente tem visto aí que o Supremo Tribunal Federal ressuscitou uma lei que era considerada um entulho, né, que é a Lei de Segurança Nacional. Antes do Bolsonaro ser eleito, diversos juristas, inclusive membros do poder do Supremo Tribunal Federal, eles consideravam aquela lei ali um entulho que não deveria ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Ela não pode ser declarada inconstitucional porque ela é anterior à Constituição Federal de 88, então nesse caso a gente fala de não recepção pela Constituição Federal de 88. E a Lei de Segurança Nacional, ela não era aplicada, assim, ela era uma lei que era jogada, deixada ao marasmo. Vamos explicar um pouco essa lei, Diegão. Eu tô até lendo aqui. A animosidade entre as Forças Armadas, ou entre estas e as classes sociais, ou as instituições civis. Então, aí essa lei, ela dispõe de vários crimes que atentam contra a segurança nacional, e é sobre esses crimes que o Supremo Tribunal Federal sob a égide dessa lei, que o Supremo Tribunal Federal está investigando apoiadores do Bolsonaro. Então, Sarah Winter, alguns jornalistas, né, cara, que é isso? Que foram presos aí por ocasião desses inquéritos que tem no Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar aqui que tanto Sarah Winter quanto outros jornalistas que foram presos não foram presos com base no inquérito das fake news. Foi instaurado um novo inquérito, tá? Eu acho que muito em razão de o Supremo Tribunal Federal entender mesmo que implicitamente assim, de que aquele inquérito ele é inconstitucional e ilegal, eles instauraram um novo inquérito e tem crimes ali com base na Lei de Segurança Nacional. Então eles ressuscitaram a Lei de Segurança Nacional, que antes eles consideravam um entulho, e agora essa lei está valendo. Então a gente tem que entender que se vale para um, tem que valer para o outro. Pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Não é assim que fala? Essa eu não conheço, mas pra mim tá boa. Mas tem serve. sentido. A gente não pode selecionar quem vai ser punido pelos crimes da Lei de Segurança Nacional. E o Exército... Nossa, mas a interpretação disso é muito ampla, cara. Incitar. Tipo assim, inclusive aquela questão da PL que a gente tava falando, das redes sociais... Cara, isso aqui se for, vai prender todo mundo, velho, que se for isso. Porque eu não posso... É que assim, quando a gente pensa em levar uma interpretação que me favoreça, o que as pessoas não percebem, quem apoia, por exemplo, esse tipo de situação, é que esse tipo de pensamento favorece que no futuro isso aconteça com ele. Sim. Que vira um problema isso, entendeu? Que é o que aconteceu agora. O Supremo Tribunal Federal ressuscitou a Lei de Segurança Nacional e agora um ministro do Supremo Tribunal Federal é alvo de uma representação na Procuradoria-Geral da República com base na Lei de Segurança Nacional. E aí é isso que você Faca de dois gumes. Abre o precedente, cara. Uhum. É o que você acabou de falar. A representação feita pelo ministro da Defesa perante a Procuradoria-Geral da República, ela se baseou em 2 artigos, né? Um artigo do Código Penal Militar que fala o seguinte, que ofensa às Forças Armadas. O artigo 19 do Código Penal Militar fala o seguinte: propalar fatos que sabem inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano. E com base na Lei de Segurança Nacional, inciso 2 do artigo 23, que fala o seguinte: incitar a animosidade entre Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, existe aí uma possibilidade, quem vai determinar isso é o Poder Judiciário, por mais estranho que isso pareça, que vai julgar um membro do Poder Judiciário, caso o PGR entenda que ele cometeu crime, tá? Isso é importante deixar claro, que quem é o autor da ação penal é o Ministério Público, então o PGR tem que denunciar antes para que... nós estamos falando que isso são diálogos, é uma representação ainda, né? Tá lá na PGR para ser investigado.
Mas o fato é que dá a entender aí, com base nesses 2 artigos, você não precisa ser nenhum jurista para entender que, se for levar o pé da letra, de fato, o ministro Gilmar Mendes cometeu sim um crime, ainda mais pela relevância do cargo que ele ocupa, né? Pela relevância da posição dele perante o Brasil e perante o Poder Judiciário. O ministro Gilmar Mendes, ele... Antes disso, eu quero deixar claro um negócio. Com essa fala do ministro Gilmar Mendes, a gente vai apontar aqui 2 pesos e 2 medidas, tanto para quem é apoiador do governo, tanto para a imprensa. Vários artigos, basta você digitar aí no Google sobre esse assunto, você vai ver vários artigos de jornalistas, de pessoas que emitem opinião política em jornais, revistas, endossando essa fala do ministro Gilmar Mendes. Eu até, de certa forma, eu endosso até Forças Armadas. Depois que ele falou ali que é preciso dizer isso de maneira muito clara, o Exército está se associando a este genocídio, eu acho que isso aí é bem grave. Essa fala, na minha opinião, é grave. Não, cara, eu vou expor a minha opinião, assim. Genocídio, acho que um belo de um exagero, entendeu? A questão as coisas que eu li, eu gosto muito de data science, então eu vi bastante coisa de informação sobre a pandemia. E sim, não foram tomadas as melhores medidas, não, tanto em federal quanto estadual. Mas a Só gente que pode tem um listar, desafio mas a gente pode do mundo, listar cara. poucos lugares no mundo onde isso Exatamente, aconteceu. esse é o ponto, porque é uma coisa... Porque partindo dessa premissa, exatamente. o presidente da OMS é um genocida. É um Então. Se bem que no caso dele, ali da onde ele estava, né, no país dele, ele apoiou governos que considerados são genocidas. Sim. Aí talvez tem um faça histórico sentido. esse daí. Eu nem tinha pensado nisso antes de falar. Mas, bom, voltando ao assunto, é que o grande lance está em tentar gerar uma influência do mal, assim. Não, e de novo, não que a gente está apoiando o Bolsonaro, assim. Mas a gente vê as intenções, porque eles não são... Cara, ninguém que tá ali é bobinho, eu sempre falo isso. Se a gente sabe alguma coisa, esses caras... Imagina esses caras, então, sim. Eu acho importante, assim, salutar essa crítica, né, que se faz aos integrantes dos poderes, tanto do Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo. Eu acho que a sociedade ela tem esse papel de criticar, de questionar, é muito importante. Mas nesse caso, vindo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, muito sério, eu acredito que ele não poderia nem apontar críticas. Sim. Tecer críticas com relação ao governo. Não é o papel dele, cara. Porque, exatamente, velho. Ele não tinha que estar falando esse isso. governo, entendeu? Não é o papel dele, cara. Ele pode se declarar, às vezes, e ele tá criando uma parcialidade pra ele, o posicionamento dele. Ele já demonstrou nitidamente que ele tem lado. Igual o Lewandowski que fez e ele pode ser ele pode ser um julgador lá no futuro, como ele está sendo, né? Ele vai ser julgador de apoiadores do ministro, do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que como ministro do Supremo Tribunal Federal, o papel dele é ficar quieto e falar nos autos. Não, e a gente sabe que existe uma caça atrás do governo federal, a gente sabe disso. Então, assim, mais uma coisa contribuindo para que dentro do mandato do Bolsonaro a gente fique tendo essa conversa federal, aí. Né, existe assim, esse estrelismo desses ministros do Supremo Tribunal Federal em querer aparecer demais. Eu, particularmente, não concordo muito com membros do Poder Judiciário emitindo opiniões sobre autoridades políticas, porque isso, como aconteceu nesse caso, eventualmente o Bolsonaro pode ser julgado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e aqui o Gilmar Mendes já demonstrou temos um registro aí do posicionamento dele. O presidente um genocida. Então isso é bem grave, assim, ele deixa as críticas para a imprensa, para a sociedade civil. Mas será que não é uma vontade de ser o próximo Joaquim Barbosa, de se aparecer? Então, eu acho que não. Porque ele era mais comedido. Mas não tem um puta ego ali, né, velho? Não, é porque todo mundo quer ser herói. Teve humor, então assim, eu não sei se... Parece que é uma questão de ego, sabe? Sim. Se você acompanhar aí os fatos políticos desde quando do advento da Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes, ele sempre foi um apoiador da Lava Jato. Você pode achar que não, mas ele foi. No começo, porque a Lava Jato começou investigando partidos de esquerda. A partir do momento que a Lava Jato ela entrou em partidos de centro-esquerda, ali no PSDB, MDB hoje, né? O Gilmar Mendes, ele tem vários amigos, né, que são políticos desses partidos, Aécio Neves, Michel Temer, enfim. Inclusive tem até uma investigação aí que fala que o Gilmar Mendes e o Aécio Neves tiveram várias ligações telefônicas
se não me engano, 43 ligações telefônicas. Bastante, então, assim, hein? É estranho. A gente é amigo e nem se liga tanto assim. É estranho. Aí, a partir desse momento, o Gilmar Mendes passou a ser um cara que se contrapôs a todos os atos da Lava Jato. Ele começou a detonar a Lava Jato. E aqui eu quero chamar a atenção das pessoas que estão ouvindo a gente, que o Gilmar Mendes, ele falou em uma declaração lá no... Primeiro vamos terminar aqui, deixa eu só terminar essa questão aqui pra gente não perder o fio. Termina aí, Diego, vamos lá. Senão a gente vai falando assim, as pessoas vão se perder. Então veio essa fala aí do ministro da Defesa, essa representação perante a PGR para poder investigar o ministro Gilmar Mendes, tá? O presidente da República até agora é caladinho, não falou nada. Quem falou? Ele tá bastante calado. O vice, né? O Hamilton Mourão, ele afirmou na Que é terça-feira... famoso bom dia! Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. Eu acho que ele seria um presidente melhor do que o Bolsonaro. Ele é autêntico, sei lá. Mas bem que o Bolsonaro também é, né? Se o Bolsonaro quisesse renunciar pra ele assumir, eu ia achar tão bom. Eu não duvido da capacidade das pessoas piorarem as coisas, cara, também. Sim. As coisas podem melhorar, velho. Mas, Mas também podem pode piorar muito. Tem coisa que tem cocôzinho, velho, que é melhor você não mexer, tem hora. Verdade. Você já sabe onde é que fede ali no Bolsonaro, então assim, velho, vai administrando, né? O Hamilton Mourão, quando interpelado aí por alguns repórteres sobre esse fato, né, sobre essa fala do ministro Gilmar Mendes, ele disse o seguinte, que se ele tiver grandeza moral, ele vai corrigir a declaração de que o exército se associou a um genocídio na gestão da pandemia Vai, bobo. do novo coronavírus. Peita o exército. Vai, bobo. Ele tem que ter grandeza moral. Então, assim, o vice-presidente tomou as dores, né, como integrante aí do exército, dessa fala do Gilmar Mendes. Desculpa o alívio cômico, mas eu imaginei esses caras saindo no tapa. Dois veião, velho. Ah, não, o Gilmar perde, velho, você é louco. Com certeza. No até fight porque- eu aposto no vice, cara. Com certeza. E aí o Gilmar Mendes, ele resolveu se manifestar, ele não pediu desculpas, né? O orgulho dele jamais vai permitir que isso aconteça, acredito eu. E ele falou o seguinte, eu vou ler pra vocês também a declaração dele. Reforço mais uma vez que não atingi a honra do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Aliás, as duas últimas nem sequer foram por mim mencionadas. Apenas refutei e novamente refuto a decisão de se recrutarem militares para a formulação e execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de brasileiros. Então essa foi a nota, uma parte da nota do ministro Gilmar Mendes. Ele em nenhum momento pediu desculpas e ele trouxe essa questão aí que eu falei para vocês do governo estar se valendo de militares da ativa para compor órgãos do próprio governo, né? Como é o caso Sim. do Ministério da Saúde, né? O ministro Gilmar Mendes, ele foi o mesmo que falou o seguinte, na ocasião lá da Lava Jato, quando ele foi entrevistado, ele falou o seguinte, que faltou experiência por parte dos procuradores e que condutas de integrante da Lava Jato evidenciam a existência de uma organização criminosa para investigar pessoas. Então ele acusou, mais uma vez, ele acusou de crime membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, aí a gente coloca Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, que à época era juiz federal, de serem membros de uma organização criminosa, Pesado, hein, cara? que as condutas desses integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público evidenciam a existência de uma organização criminosa para investigar pessoas. É muito grave. E essa declaração do Gilmar Mendes, ela também não teve uma ampla divulgação, uma conotação negativa aí pela mídia, né? Inclusive muitas pessoas concordaram com a fala dele, infelizmente. Mas é isso, o ministro Gilmar Mendes, ele tem essa postura arredia. Se você clicar no Google, você vai ver que tem brigas homéricas aí entre ele e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal lá durante o julgamento no pleno. Tem briga dele com o Marco Aurélio, briga dele com o Barroso. Então ele tem essa postura um pouco que não condiz com o cargo que ele ocupa, Com o posicionamento do ministro da STF, sim. E aí eu quero chamar a atenção de você aí que tá ouvindo a gente, porque é o seguinte, a fala do ministro Gilmar Mendes foi uma fala grave, foi uma fala que está recebendo aí
as pessoas, né, os apoiadores do governo Bolsonaro, eles estão criticando muito, mas a gente tem que chamar a atenção aí de você, porque esse governo ele tem algumas atitudes bem antidemocráticas e algumas atitudes que devem também ser passíveis de crítica, talvez não de condenação criminal, mas passíveis de crítica. E eu quero dar um exemplo aqui, que foi aquela questão da manifestação do general Heleno. Se você se recordar, meses atrás, aí, o ministro Celso de Mello, ele enviou pedidos de apreensão de celular do presidente Bolsonaro para análise no âmbito de um processo que investiga possível interferência do presidente da República na Polícia Federal. Então, o que acontece? Alguns partidos de oposição enviaram lá um pedido para que o presidente da República fosse investigado, e dentro desses pedidos eles solicitaram que o celular do Bolsonaro fosse apreendido e analisado ali as conversas, né, para poder investigar essa questão da interferência na Polícia Federal. E o ministro Celso de Mello, cumprindo um rito processual que é completamente dentro da lei, dentro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, encaminhou essas informações para o Ministério Público Federal. Você fala assim, é um procedimento padrão. É um procedimento. Sim. Então ele encaminha ali, os partidos encaminharam para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal pegou aquele conjunto de elementos ali, de informações apresentadas pelos partidos e encaminhou para o Procurador-Geral da República. E aí nessa hora começou um erro grave da imprensa, porque a imprensa começou a divulgar a informação de que o ministro Celso de Mello havia pedido para o PGR a apreensão do celular do Bolsonaro. Só que para você ver o quanto isso é grave, quanto a desinformação da imprensa causa essa celeuma aí política. Porque eu acho que nas redações deveria haver um advogado, talvez uma pessoa, um estudante de direito, para informar. Porque quem pede a apreensão é o Ministério Público, e quem determina a apreensão é o Poder Judiciário. Jamais um membro do Supremo Tribunal Federal pode pedir para que um Procurador-Geral da República não é a função dele. Faça a busca e apreensão. Não é a função, é o contrário. Então, o ministro Celso de Mello simplesmente encaminhou aquelas informações apresentadas pelos partidos de oposição ao Procurador-Geral da República, e o Procurador-Geral da República iria analisar e falar, olha, eu concordo com isso, não concordo com isso, concordo com esse fato, não concordo com esse fato. E naquela ocasião eu lembro que eu me manifestei lá no meu Instagram, falei, gente, isso é um completo absurdo. O PGR, o Aras, jamais vai pedir a busca e apreensão do celular do presidente da República. E essa ladainha que está se criando aí na imprensa tá errado. Ninguém vai falar isso, ninguém vai falar que não é assim que funciona. Os partidos, os apoiadores do Bolsonaro se aproveitaram disso para criticar o Supremo Tribunal Federal e criticar a PGR. E quem não era favorável ao presidente da República comemorou. Que aí entra as militâncias, né? Comemorou essa situação. E ninguém estava certo nessa história. E aí o general Heleno, que tinha que ter ficado caladinho, ou talvez vindo a público esclarecer de fato o que aconteceu. Não, desculpa a palavra, ele ficou putaço. Ele emitiu uma nota, e ele publicou essa nota no Twitter dele, que falou o seguinte: o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Meu Deus, olha essa fala do general Heleno. Tão grave quanto a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, num fato que sequer tinha acontecido. Então ele colocou lenha numa fogueira que não era nem para ter sido acesa, que era pra ter esperado, e foi o que aconteceu. Eu cantei a bola lá no meu... Falei, gente, jamais o Aras vai pedir isso, e foi isso. O Aras não pediu busca e apreensão de celular, e isso morreu, essa questão morreu. Então, assim, se você critica a postura do Gilmar Mendes por congruência, para que você não seja taxado de hipócrita, como são taxados a maioria aí dos apoiadores ávidos, né, do Bolsonaro e da esquerda progressista,
você tem que criticar essa nota do general Heleno aí, que ele fala que pode ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. O que é essa consequência imprevisível para a estabilidade nacional? Interferência das Forças Armadas? Complicado. O que ele quis dizer com isso, com esse texto aí tão aberto? Isso é grave, isso é sério também. Então a gente tem que ter, tá vendo como são 2 pesos, 2 medidas, e a gente tem que, se a gente analisa a política sem paixão, eu acho que futebol tem que ter paixão, no seu relacionamento tem que ter paixão, mas na política, gente, não deixa paixão e emoção tomar conta. Você tem que analisar o negócio de uma forma fria. Talvez um psicopata seja um dos melhores para fazer uma análise dos fatos políticos, porque ele é frio, ele é ausente de paixão, de emoção. Talvez o psicopata seja o melhor aí para poder fazer uma análise dos fatos políticos. Ainda mais num país nosso que cada semana é uma loucura. Então, a gente tem aqui fatos sérios que eu tô muito ansioso para ver como vai ser levado para frente essa fala do ministro Gilmar Mendes, porque se isso fosse uma fala de qualquer integrante do governo, vocês podem ter certeza absoluta que a imprensa em coro estaria condenando essa fala, o Supremo Tribunal Federal já teria agido, o Poder Judiciário, né, teria tomado alguma medida. Então eu quero ver qual vai ser o deslinde aí dessa questão, porque vai ser interessante, vai ser muito interessante a gente ver o que vai acontecer. Acho que esse foi o primeiro fato, né? Gilmar Mendes aí na boca do povo, e com essas informações, com essa fala dele, vamos pro segundo ponto, que é o que o Léo tá louco pra falar. Ótimo bloco, mas eu quero muito falar do Felipe Neto. Felipe Neto, a merda da internet, a escória da internet. Que virou juiz da internet. Ele quem decide agora. Ele que decide, né? Ele que decide o que é certo, o que é errado. O Felipe Neto... Quem você tem que cancelar, quem você não tem. O Felipe Neto critica... Mas uma conversa essa semana com um amigo meu, ele falou assim, cara, por isso que a gente tem que gravar podcast e crescer pra gente poder bater de frente com os caras, assim, sabe? Chegar uma informação, porque o cara tá de boa, velho. Ele tá há anos. Há anos fazendo isso, é verdade. Tá há anos fazendo isso. E o lance é que, assim, como ele já atingiu uma geração ali, então a gente não pode parar de gerar conteúdo, porque as gerações também não param. Então é quase uma missão. Exatamente. Que a gente tem que manter isso daqui. Então, se você gosta desse podcast, se você gosta da rede, né, de podcast que a gente tem do Papum, principalmente estou falando aqui do programa do Eleitor, a gente aceita sugestões de como você poderia ajudar a gente a crescer, temas, sugestões. Eventualmente a gente quer criar algum tipo de material para que você possa se informar melhor, vídeos, cursos, enfim. Estou fazendo um jabá aqui porque a gente sonha grande, mas não é uma questão de como é que fala? Vamos faturar. Não, é de vamos espalhar. Nem ficar famoso. Vamos espalhar esse ponto de vista. Eu ia dizer a verdade, mas não, é muito forte eu falar isso. Mas vamos espalhar esse outro ponto de vista. Então, você que acompanha e gosta, cara, a gente fica muito feliz quando vocês escrevem, manda mensagem pro Diego, escreve lá no Twitter, segue a gente, compartilha para que essa mensagem chegue cada vez mais em outras pessoas. E é importante essa pluralidade, né? Acho que a esquerda se acostumou, né, desde o fim da ditadura militar, se acostumou até essa hegemonia do pensamento. Sim. E sempre condenar quem pensasse diferente. A direita perdeu muito espaço por ocasião da ditadura, infelizmente, né? A ditadura é um fato que aconteceu no Brasil, a gente não pode negar. Inclusive, eu acho muito ruim quando o Bolsonaro elogia e fala bem da ditadura. Até porque pra minha opinião, foi a culpa dela que a gente tá... Infelizmente. Boa parte da direita morreu por causa disso, né? Sim. E agora que a gente já não tinha direita naquela época, assim, quase, né? Então hoje tá ressurgindo alguma porque coisa. com o fim da ditadura, a esquerda ganhou um espaço, ela se fortaleceu nas instituições de ensino, nos governos, e aí a direita perdeu o espaço e o debate, a pluralidade de ideias, ela ficou um pouco afastada durante anos, né? Durante quase 30 anos. E agora que a gente está vendo aí outras pessoas, né, se insurgindo, a direita está saindo do armário, as pessoas estão perdendo o medo de emitir suas opiniões e de condenar de fato o que aconteceu lá no passado, porque isso tem que ser condenado, tem que ser criticado. A esquerda está desesperada, né? E aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma fala do Felipe Neto,
porque a CNN é uma emissora considerada progressista lá nos Estados Unidos, né? Tem lá a Fox, que é republicana, e a CNN, que é democrata, que é assim que funciona, mais ou menos lá. Ela começou no Brasil agora em março, e ela trouxe algo muito interessante, que foi o debate de ideias, que é algo que não havia nos outros canais no Brasil. Então tem ali uma pluralidade de ideias, de opiniões. Então eles sempre trazem membros da direita, da esquerda para debater ideias, tem analistas, né, que defendem posicionamentos de direita e outros que defendem posicionamentos de esquerda. E aí o Felipe Neto, né, o paladino da democracia e de tudo que é de bom, da moralidade, e é o cara que é um perfeito da internet, ele falou o seguinte, que sob a falácia da pluralidade, a CNN Brasil vem validando discursos radicais que jamais deveriam ganhar espaço em um jornalismo sério. Olha o que ele falou. Recentemente se viu obrigado a demitir o Narlock, que nós alertamos há anos como um negacionista e terrível revisionista histórico. O Felipe Neto, muito provavelmente, sequer sabia quem era o Narlock, tá? Porque o Narlock foi demitido, aí ele foi cancelado lá no Twitter por uma declaração. Ele falou lá uma questão, ele apresentou dados, estudos científicos, e por essa razão foi banido da CNN. Aí ele falou o seguinte, gente, olha o que o Felipe Neto falou: é chocante ver o que vem acontecendo. O simples fato de ter contratado o Narlock já era um indicativo da validação de negacionistas e obscurantistas. Aliás, ele adora essa palavra. Mas a coisa vem piorando. Hoje, Osmar Terra de novo foi chamado para negar a gravidade da pandemia e pedir o fim do isolamento. Então, a esquerda progressista, ela não admite quem pensa diferente. Ela não admite, eles não concordam com o pensamento diverso. Eles condenam isso e acusam de fascista, nazista, de obscurantista, negacionista. E foi isso que o Felipe Neto fez. Ele quer calar as pessoas que pensam diferente dele. Olha o que ele falou nesse tweet dele. Ele quer limitar a liberdade de expressão e ele quer que a imprensa tenha um discurso unânime sobre a forma que valide, né? Cara, isso não existe. Ele pensa, aquilo que ele concorda. Sabe quem gosta? O Mao da China. Ele vai... Isso. Ele que iniciou o politicamente correto, pra quem não sabe. E aí, essa semana, o New York Times soltou um vídeo do Felipe Neto. Se você tiver... peraí, Diego. Deixa eu dar a fala pro Narlock. Dar o direito de resposta dele aqui no eleitor. Fala aí. Caro Felipe Neto, abre aspas, parafraseando Felipe Moura Brasil, né? Abre aspas. Caro Felipe Neto, admita, você não leu meus livros, leu 2 livros na vida, mas só acabou de colorir o primeiro. Você só cola rótulos abjetos nos outros. Revisionista, negacionista, e não especifica a crítica. Só assopra o apito de cachorros para seus seguidores atacarem o alvo. Fecha aspas, Narlock. Toma! Mas esses termos, Com classe. Esses termos generalistas aí é o que mais adora usar. Assim, sem saber nem mesmo o conceito ou o significado disso. É que você joga um conceito no ar e pronto, acabou, você não define nada. E o Felipe Neto, a gente não pode negar, ele é um excelente comunicador, né? Empresário, comunicador, influenciador, com certeza. Ele faz ali produtos para crianças, né? Então, assim, ele poderia ser até isso, né? Produzir conteúdo infantil e ficar lá do lado dele. Mas depois eu vou falar por que eu acho que o Felipe Neto se intrometeu na política. E essa semana o New York Times publicou um vídeo com um discurso feito pelo Felipe Neto, que eu duvido muito que tenha sido ele que escreveu. Eu não acho que ele tenha com certeza capacidade de ter feito aquilo. E aí é que eu chamo a atenção, que eu acho que existe aí um movimento de setores da imprensa, talvez de empresários, ONGs, não sei. Eu acho que existe um movimento aí para poder dar voz aí ao Felipe Neto. É aquela coisa do líder, né? Precisava de um líder, então... Mas, gente, não poderia... Estão encontrando no Felipe Neto. Do que um bosta de um youtuber infantil. Mas, enfim, eu acho que essa galera se ateve à questão de que ele é um cara que fala com jovens, então eles querem formar a opinião dos jovens, e ele tem muitos seguidores, então de fato a opinião dele reverbera, né? São tudo 30 milhões de seguidores. Seja bom ou ruim, reverbera. E aí o Felipe Neto fez esse videozinho aí, tosco, se você tiver paciência pra assistir, pra poder falar aqui, eu assisti o vídeo todinho.
E aí eu quero chamar a atenção do ouvinte aqui só para um fato. Eu vou tentar colocar aqui no minuto 4 para vocês. Rapidinho, deve dar, né? Deve dar pra ouvir aqui. Põe aí no mic. Pera aí, ó. Se não, qualquer coisa a gente põe o link também na descrição. E aí ele fala o seguinte, ó. Calma, deixa eu baixei muitos. Deixa eu botar mais pra frente aqui. É difícil fazer isso no celular, né? Ele também está tentando incitar a violência. Em abril ele fez uma reunião ministerial na qual ele disse: que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho aparecer para impor uma ditadura aqui. Então, gente, eu quero chamar a atenção para esse ponto do vídeo, que foi um vídeo divulgado na capa do New York Times. Foi um vídeo amplamente divulgado pela imprensa brasileira, comemorado por diversos jornalistas. O Felipe Neto foi chamado de gênio por jornalistas. Meu Deus do céu, qual o nível, né, da esquerda que a gente tem no Brasil. Por isso que eu acho que tem um método. Eu acho que existe aí, deve ter um grupo no WhatsApp que eles combinam isso, sabe? Olha, a gente vai publicar um vídeo com o Felipe Neto falando, e aí a imprensa progressista curte, doutrinação comenta, de audiência. Divulga, e pessoas importantes aí na opinião pública, elas vão emitir opinião, elas vão chamar ele de gênio, vão bater palma. Por isso que eu acho que tem método, não é uma coisa orgânica. E aí o Felipe Neto fala, gente, que nessa reunião do Bolsonaro, né, e eu repito aqui, que ele fala que é muito fácil impor uma ditadura no Brasil. Quando você assiste esse vídeo, se você é uma pessoa que não conhece o que aconteceu, dá a entender que o Bolsonaro está defendendo a ditadura no Brasil. Quando, na verdade, o contexto do vídeo é completamente o contrário disso. O Bolsonaro está criticando, ele está condenando a imposição de uma ditadura no Brasil. E aí, quando você vê o texto, ele fala assim: olha, é muito fácil impor uma ditadura no Brasil, por isso que eu quero que as pessoas tenham direito a armas. O que dá a entender? Que o Bolsonaro quer colocar a ditadura no Brasil, que ele quer que os apoiadores dele possuam armas para impor essa ditadura. É esse o contexto, é essa ideia que o vídeo quis trazer para a pessoa que estava assistindo. Só que, na verdade, o Bolsonaro estava criticando a atuação dos governadores, a atuação muitas vezes fora, né, do que a lei prevê, do que a Constituição prevê, dizendo o seguinte: ele falou, é muito fácil impor uma ditadura no Brasil, no sentido de que o que os governadores estão fazendo tá um passo para a ditadura. Essa é a opinião do Bolsonaro, tá, gente? Dentro do contexto do vídeo, não tô falando que é o que eu penso, não. E aí ele fala: por isso eu quero armar a população para que as pessoas não venham impor uma ditadura no Brasil novamente. Sim. Essa é a ideia do vídeo. E o Felipe Neto propagou uma fake news escancarada. O defensor do combate às fake news propagou uma fake news escancarada dizendo que o Bolsonaro diz que é fácil impor uma ditadura no Brasil. Então é vergonhoso, sabe? É temerário, é vergonhoso, é nojento, é abjeto o que esse cara faz, o desserviço que ele presta para o Brasil. E eu não vi eu não vi uma linha, eu não vi nenhuma agência de checagem de fatos criticando essa fala do Felipe Neto, porque ele endossa o que essas pessoas acreditam. Ele coloca lá no alto aquilo que essas pessoas acreditam. Eu tenho completo nojo de um cara que faz isso. É um absurdo, assim, é vergonhoso ver que um cara desse consegue receber relevância, notoriedade, inclusive internacional, para falar tanta besteira. Alguns pontos do vídeo dele eu concordo, e eu acho aqui que o Felipe Neto ele tem liberdade, ao contrário do que ele pensa, ao contrário do que ele defende. Eu acho que ele tem completa liberdade de defender o que ele bem quiser. Ele pode usar os canais dele, com certeza, para falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Não tô falando ninguém que ele não quer pode. calar Não ele aqui, ele não. não. Tem que ser calado. Não, ele pode falar o que quiser. Agora, se ele falou, eu tenho o direito de criticar. E tenho, inclusive, o direito de apontar a fake news propagada por esse cara. E tenho, sim, o direito de chamar ele de um ser abjeto, de uma merda. Porque é o que ele é, né? Ele é uma merdinha. E aí, como sempre, você vê a mídia empurrando. A Globo e o Marcelo Adnet foram lá e fizeram
Teve uma resposta, eu vi a resposta do Donald Trump, né? O Adnet fingindo que é o Trump. Eu não assisti essa resposta, eu vi que teve. E, assim, falas como se o Trump tivesse assumindo tudo que o Felipe Neto fez, mas sempre justificando, entendeu? Eu acho que assim, alguns pontos do vídeo teve alguma... Eu concordo com muitas coisas que o Felipe Neto falou, mas eu acho que a forma como ele faz, o que ele quer trazer não é algo positivo. Entendeu? O que ele quer trazer é isso. Ele Exatamente. quer calar. O que ele demonstra nas falas dele é de calar a direita. Ele quer calar. Ele quer limitar a liberdade de expressão no Brasil. Então, esse cara não merece. Ele não merece essa notoriedade. Mas, infelizmente, ele tem. Porque caras como Felipe Neto, Anitta, né? Porque eu acho que a esquerda ela elegeu 2 representantes para falar sobre política no Brasil. Anitta e Felipe Neto. Parabéns. Cara, olha que coisa boa, né? Sabe, o que eu não entendo é o seguinte, a premissa de querer calar é que as pessoas são burras e não podem fazer julgamentos por si próprios. Cara, sim, se exatamente. Você acredita tanto no que você está falando, então deixa as pessoas decidirem se elas querem acreditar em você ou não. Deixa as pessoas exercerem a faculdade intelectual delas e decidirem se elas gostam do que você fala ou não, cara. Mas... Vença no argumento, ou seja, eu não tenho problema nenhum, de novo, também do Felipe Neto falar o que ele quiser. Ele fica falando besteira o dia inteiro, cara, isso pra mim só joga contra ele. Só que existe essa tendência de querer calar, desses movimentos que a gente já sabe e que, cara, são péssimos, porque o que eu falo, uma vez que você não quer dar liberdade para quem você considera seu inimigo, pode ter certeza que uma hora a sua vai voltar. Por quê? Exatamente. Porque alguém um dia vai estar ali numa posição de mais poder do que você. E no fim das contas o que a gente vê é que isso só caminha para um totalitarismo onde prevalece a vontade de quem está ali no comando. Então, assim, essa é a ideia deles, é o que eles querem. É só você lembrar, a galera pensa na Revolução Francesa. Quem começou a Revolução Francesa acabou sendo guilhotinado, porque é uma parada tão sangrenta e maluca que esse tipo de pensamento, onde você está fazendo algo por um coletivo, você está protegendo as pessoas de ideias, matando as outras, né? Hoje cancelando, mas isso começa assim, depois você não sabe onde pode chegar. O modus operandi da esquerda é muito interessante, porque eles fazem o seguinte, eles pegam um fato, por exemplo, uma imprensa progressista, ela pega o fato, ela molda esse fato ao que ela acredita e ela divulga esse fato de acordo com o que ela acredita. Ela não expõe simplesmente o fato. Então, é que induzir as pessoas a participarem do que eles acreditam, a serem da forma como eles acreditam, da mesma forma nas instituições de ensino, é sempre esse mesmo método, né? Por isso eu digo, sempre tem método. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção, que pra mim essa publicação do New York Times aí, do Felipe Neto, foi uma merda, né? Infelizmente isso acontece, faz parte, o Felipe Neto ele tem essa relevância aí nesse cenário progressista, mas ninguém falou muito sobre a Bari Weiss, que é uma jornalista da seção de opinião do New York Times, que essa semana ela pediu demissão do jornal e ela criticou a empresa numa longa carta aí por não protegê-la de bullying constante de colegas e disse que a redação tem o Twitter como seu editor definitivo. Olha só, gente, uma editora de opinião do New York Times, ela criticou a atuação da imprensa e ela demonstrou o viés ideológico do New York Times, disse que a direção do jornal, ela simplesmente ignorava o bullying que ela sofria e, enfim, saiu do jornal e só para vocês entenderem como é grave o negócio, porque ela se considera de centro-esquerda, ela não gosta do Trump e mesmo assim ela emitiu algumas opiniões que eram divergentes aí com o que a maioria dos democratas americanos pensavam e ela foi altamente criticada quando ela publicou um anúncio, um artigo questionando o Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, aquelas intervenções, né, aquelas manifestações violentas que ocorreram nos Estados Unidos, ela foi altamente criticada. E para você entender o bullying, a galera chamava ela de nazista.
Caraca. Nazista, fascista. Esse é o bullying, entendeu? Uma jornalista... aquele grito de como é que fala? Irracional, né? Aham. Espumante. Uma jornalista que não gosta do Trump e que se declara de centro-esquerda, tá? Ela simplesmente resolveu criticar as ações violentas das manifestações americanas e esse foi o ápice, né? Foi a gota d'água para que ela pedisse demissão do jornal. Então ela criticou o jornal, ela demonstrou o viés ideológico do jornal e nada mais condizente, né, com o que ela falou aí, a publicação desse vídeo pelo Felipe Neto, que inclusive, gente, no vídeo o Felipe Neto pede para as pessoas não votarem no Trump porque o Trump, de certa forma, endossa o discurso do Bolsonaro aqui no Brasil. Ele fez uma confusão, assim, falando que como se o Bolsonaro se o Trump se reeleger, o Bolsonaro vai ter mais força. Enfim, quem é Felipe Neto para poder ficar falando para americano o que ele deve fazer ou não fazer? Felipe Neto, baixa a bola. Aí outra, americanos, vocês já foram melhores, hein, cara? Vocês podiam ter escolhido qualquer outra pessoa, hein? Mas Felipe Neto, vai jogar Minecraft que você ganha mais lá com as suas visualizações no YouTube, enfim, né? Então é isso, eu acho que é passível de crítica, né? A gente vê aí o nível a questão moral, intelectual, né, que a gente está vendo no Brasil é muito sério quando as pessoas resolvem dar evidência e relevância para um cara que sequer conhece de política, sequer estudou sobre política. Que semana passada falou que investir na bolsa não é bom. Não gosta porque ele não gosta de ganhar dinheiro sem fazer nada, sem fazer coisa inútil. Porque o que ele faz é muito útil. Sem produzir, aliás, sem produzir. Porque ele joga Minecraft. Agora, falácia. Assim, eu acho que o único caso que produzir esterco é bom é quem vende adubo. No caso dele, não é péssimo, né? E assim, eu acho que o método, a ideia do Felipe Neto é o seguinte: o Felipe Neto era um cara muito criticado pela imprensa, né? Diversas vezes você via notícia de pais na internet, em sites, falando mal do Felipe Neto, criticando o que o Felipe Neto fazia. Inclusive tem um livro dele focado para crianças que ele coloca lá, pego, mato ou fico, não sei. Sabe esses videozinhos, coisa Não. Tem ele colocou Kid Bengala, tá? Sim. Bengala, tá? Cara, a gente vai deixar no link aí da descrição. Um livro altamente... O vídeo do Mr. Poladofu, um youtuber super engraçado. E ele fez um vídeo sobre o Felipe Neto. Cara, se você vê as coisas que o Felipe Neto fala, as paradas que ele fala, entendeu? Eu não vou falar aqui porque eu não preciso repetir isso, mas se você quiser conhecer o Felipe Neto, esse cara que está levantando a bandeira, o paladino da moralidade, assiste esse vídeo, cara. Você vai entender quem é esse cara. Pra mim ele é o Ben Shapiro invertido. Ele tinha esse discurso, né? Ele era muito criticado na imprensa, o Felipe Neto. E ele tava meio que sendo... Ele queria evidência, ele queria aparecer. E aí eu acho que ele... É o método, né, que a gente tava falando, né? Se eu começar a criticar o governo Bolsonaro, que é o que a mídia faz, que é o que os progressistas fazem, e é quem tem voz no Brasil hoje. Eu vou atrair atenção. Eu vou atrair a atenção da imprensa. E foi o que ele fez, gente. Então, assim, se a mídia tivesse aí do lado do Bolsonaro, ele ia estar batendo palma pro Bolsonaro, ia estar batendo palma pra direita. A ideia dele é ganhar relevância, ganhar dinheiro. É disso que ele vive. O que ele condena é o que ele mais gosta de fazer. Enfim, essa é a realidade. E, gente, para finalizar aí o nosso podcast de hoje, essa semana saiu uma notícia, né, um levantamento aí feito por alguns órgãos que eu não sei dizer qual foi, eu acho que foi o IBGE e teve a participação de algum outro órgão que chegou à conclusão que em junho a pandemia do novo coronavírus foi responsável pelo fechamento de 522 mil empresas no Brasil na primeira quinzena de junho, tá, do mês passado. Quase 40% dos estabelecimentos que estavam fechados nesse período, temporariamente ou definitivamente, foram fechados definitivamente. Né, triste, né? Muito triste essa notícia, né? Então, uma quantidade grande de empresas, né? Quase metade, né? A gente vê aí 522 mil empresas, né? Muita coisa, muita coisa. E só para trazer um dado aqui dessas empresas que fecharam, 518 mil eram de pequeno porte, ou seja, com menos de 49 empregados, 4,1 mil tinham um porte intermediário, de 50 a 499, e 110 empresas eram grandes empresas, possuíam mais de 500 empregados. É muita coisa, cara. E um dado relevante aqui, que eu acho que a gente pode também... eu acho que a questão
da pandemia teve, eu acho que foi um incentivo aí para vários empresários fecharem os seus negócios, é que 60,2% dos estabelecimentos de pequeno porte, que foi a maioria dos que fecharam, quase mais de 99%, relataram que não houve qualquer influência da pandemia para o encerramento das atividades. Muito provavelmente essas empresas já estavam de mal a pior, né? Elas já deviam estar endividadas. A famosa gota d'água santa. E aí quando os governadores decretaram um fechamento parcial definitivo dessas empresas, eles falaram, melhor fechar porque eu não vou dar conta, né? Então, mas é um dado relevante, aí a gente tem 522 empresas a menos. Não vai dar conta e aí já aproveita e pega um auxílio lá e fica tranquilão, né? Que eu vi uma galera que, lógico que eu não vou falar, mas várias pessoas, assim, vou falar da minha cidade, que não tinham necessidade nenhuma de estar com isso, ou de... Cara, é só má fé, assim, porque é tão específico o negócio que você tem que mentir praticamente se você quiser pegar o recurso ou, né, você realmente está nessa situação de risco. Então eu vi muita gente, fora as conversas que a gente ouve de gente que pegou linha subsidiada e falou que não vai pagar. É porque sempre dá certo. No Brasil você vai prorrogando e no fim das contas quem paga é a gente. Muitas empresas grandes conseguiram uma linha de crédito. Principalmente. Fecharam... Outro dia eu fui ver uma linha de crédito lá, de curiosidade que apareceu no meu aplicativo de um banco aqui, eu fui clicar. A hora que eu cliquei, foi a primeira vez que apareceu assim, novo. Aí eu falei, beleza, novo. Eu fui clicar, já está esgotado o recurso. Eu falei, mas pra que coloca? Mas por que está esgotado o recurso? Por que você acha que esgota o recurso? Porque quem chega primeiro bebe água limpa. Então, quem que tem acesso, às vezes, a essas informações mais rápidas? Os lobbies, enfim, são os que são aprovados. E até para o banco não é muito interessante ficar fazendo essas operações, porque ele não vai ter, acho que, spread como ele poderia ter. E o melhor de tudo, também se der pau, quem garante é o governo, então dane-se, né? É uma loucura. Mas essa conta, ela vai chegar... E vai chegar lá na frente. Fiquem atentos, daqui a alguns anos. Não é nem tão lá na frente. Eu acho que em breve a gente vai ter essa conta aí. Eu acho que o ministro Paulo Guedes, ele fala demais e faz de menos. Eu tô meio com um pouco de raiva dele essa semana. Porque eu queria mais ação do ministro Paulo Guedes. Ele parece... Sabe aqueles velhos que tem muita... Que fala que... Ele é um cara muito otimista. Mas eu vou... Só que eu acho que ele falta fazer um pouco mais. A gente precisa Mas eu vou contrapor você, Diego. Precisa de apresentar isso no Congresso. Mas o Congresso não vai concordar. Meu amigo, apresente e vamos pra luta. Mas eu vou contrapor você. Eu acredito que ele é um cara muito estrategista. Então, até se você vê algumas ações que ele fez aí, algumas jogadas que ele fez, que ele levantou muita grana pro Brasil aí nos últimos meses. Há controvérsias, mas tudo bem. Há controvérsia, mas tudo bem. Mas eu acho que é um cara que tá olhando o mapa da parada, entendeu? Então tem uma perspectiva aí dos próximos passos e do que pode acontecer, e fora as coisas que acontecem sem falar desse lance, controlar. Eu queria falar disso agora, então já que a gente vai falar de economia... Eu não entendo nada de economia, viu, gente? O Vitão é que manja mais. Segue lá o Fernando Urich no canal dele do YouTube e ele explica... Porque tem gente falando, nossa, o Paulo Guedes é foda, ele ganhou dinheiro pro Brasil. E nem consegue entender o que isso quer dizer. Ganhou dinheiro pro Brasil, como assim? Né? Então, entenda lá, vai no vídeo dele pra você entender qual que foi essa operação que ele fez. Operação dos bilhões de dólares. Não é bem assim, gente. É que assim, os políticos vão fazer propaganda do que eles puderem. Tanto de qual lado for, tá? Fica tranquilo sobre isso. Acho que a gente precisa... É o que vende, né? A gente precisa urgente da reforma tributária. O Paulo Guedes aí, ele tá tentando a todo custo ressuscitar essa seria a principal a CPMF, pra gente mas assim, caminhar. já tá mais nítido, né, que o Congresso Nacional não vai concordar com a CPMF. Talvez, gente, porque tem uma tática muito forte, porque a gente não entende. O que o Executivo faz? Geralmente o Executivo manda para o Congresso Nacional um projeto de lei muito mais forte, muito mais, assim, entre aspas, absurdo, para que ele possa, por exemplo... Ele igual manda quando lá, você vai vender seu carro. Ele manda lá para o Congresso Nacional a inserção da CPMF, e aí o Congresso Nacional vai lá e tira a CPMF. O Congresso sabe, o Executivo sabe que o Congresso vai tirar a CPMF, mas ele tirou a CPMF, mas deixou outros pontos ali que o governo acha interessante de serem aprovados. Então a discussão vai se centrar na CPMF, pontos importantes que o governo entende que devem ser aprovados vão ficar de lado e vão ser aprovados, entendeu? Então é mais ou menos essa tática, de todos os governos fazem isso. Isso é uma tática nos Estados Unidos, era muito feito isso. Como que chama o presidente lá, o Abraham Lincoln? Ele fez isso lá, tem até o filme dele que mostra isso. Ele fala, olha, manda um projeto para o Congresso mais forte, com coisas mais
Ah, mas isso faz parte da negociação, que nem você vai vender seu exatamente, carro. assim Ah, funciona. meu carro vale, sei lá, na FIP 60 mil. Eu falo 63 porque só mulher dirigia, conservar, aquelas coisas assim. Ou nunca bati. Os argumentos Aí o que básicos. acontece? Você faz isso pra quê? Pra cair vendendo o preço que você quer. Isso é Então, negociação. eu acho que pode ser talvez esse o método dele, Léo. Ele fala, e vamos levantar essa questão da CPMF, porque vai todo mundo falar de CPMF, Sim. e os fatos que ele de fato, que ele sabe que não vai ser aprovada a CPMF. O Guedes sabe, ele tem certeza disso. Mas aquilo que é importante... Esse ser é o aprovado, ponto, vai embora. estratégia. Só que eu queria... a minha crítica pro Paulo Guedes aqui é o seguinte, cadê a reforma? Cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma tributária? A gente precisa disso urgentemente. Então, Mas vocês acham que tá faltando peito pra ele? Não, é eu isso? não sei. Às vezes tem a questão de vontade. Tem a questão também política, porque os caras avaliam capital político sempre, porque tem eleições. Então, isso atrapalha muito algumas mudanças. Então, a gente não consegue entender tudo, mas, na minha opinião, também poderia ser mais veloz se a pauta tivesse focada nisso. Eu acho que agora o grande lance politicamente, a avaliação que se faz vale a pena a gente debater sobre isso enquanto estamos nesse processo de isolamento e pandemia. É essa conta que eu acho que eles põem na balança e tem seus assessores lá para pensar sobre isso. Eu, sinceramente, não sei. Gostaria e acho que é totalmente possível. Isso podia ter sido acelerado até antes do período de pandemia. Essa é a questão, porque ele falou antes do período de pandemia que ia apresentar a reforma administrativa e tributária e até hoje não apresentou. Aí veio a pandemia e deu uma ajudinha. E aí embargou tudo. E não é anulando as coisas boas que já foram feitas, mas sim, o que ainda falta fazer. Mas eu acho que a gente precisa dar uma cobrada aí porque o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, foi um cara, né? Tanto o Paulo Guedes quanto o Moro foram os caras aí. Eram as duas figuras, né? Figuras aí emblemáticas desse governo. Mas você não acredita que, por exemplo, essa é uma mudança muito importante. E agora, partindo do ponto de vista de que mudanças rápidas geralmente não dão certo ou não acontecem. Apesar disso ser um tema já debatido há algum tempo, mas não... já tem uma reforma tributária andando no Congresso. Isso. Agora, então, assim, o que eu penso? No Brasil e no mundo, na política, as coisas acontecem, tirando revoluções, que eu sou contra, né, esse tipo de ação, porque isso não é assimilado bem pela cultura das pessoas, de um país, de um povo. Né? É muito forte isso. Mas eu acredito que o debate, a nossa vontade é que ele seja rápido, mas como existe muita gente envolvida, muito interesse, ele vai ser lento, a máquina estatal deixa ele lento. E aí, qual que é a parada na minha visão? Vamos falar disso, vamos acelerar isso, vamos participar disso. Então, mais uma vez, um incentivo aqui, cara, entra na política, estuda, faz curso, leia livros, forme a sua opinião e contribua aí, cara, porque você não precisa só estar lá dentro para você contribuir com isso. É por isso que a gente tem esse podcast, mas você pode também estar lá dentro. Enfim, é necessário que a gente fale mais disso, porque senão a gente entra nesse lado de ou eu aliso pro governo ou eu bato no governo. E na verdade a gente quer um país bom pra gente. Pra todo mundo, exatamente. Concordo plenamente. E Guedes, pelo menos apresenta os projetos pra gente começar a discutir. Pô, irmão, ajuda, irmão. E aí ele falou lá só pra finalizar aqui, o Paulo Guedes falou que numa entrevista semana passada que ia apresentar 4 empresas que seriam privatizadas no Brasil em 90 dias. Aí essa semana ele já mudou o discurso, que ele falou que ia apresentar os nomes das empresas que seriam privatizadas. Então, assim, a gente tem um pouco de urgência nessas questões. A pandemia, querendo ou não, atrapalhou um pouco essas discussões, mas a gente precisa retomar o Brasil, a gente precisa retomar as reformas, porque foi para isso que esse governo foi eleito. Esse governo foi eleito muito com essa bandeira de realmente colocar em prática as reformas que a gente tanto precisa. Previdência, que já foi aprovada, reforma política, reforma administrativa e reforma tributária. Vamos lá, vamos fazer o que tem que acontecer. Vamos, Guedes. Isso, galera. Eu falei que eu ia ser rápido. Na bancada aqui eu acredito em você bastante, Guedes. Eu também acredito, mas faça alguma coisa, por Faça, favor. Guedes. Esse é o Eleitor, Política é Hype, um podcast sobre política, um podcast sobre Brasil. A gente se vê na próxima sexta-feira e esse podcast é um oferecimento da rede Papum de podcasts da Fish, uma agência digital. Bom final de semana, valeu!